Começar? Bom dia, meus irmãos. Saudamos aos irmãos com a graça, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos, para lermos a palavra de Deus e para nos voltarmos aqui ao estudo da palavra, para nos dedicarmos ao estudo. Hoje a gente vai começar uma série de estudos sobre a história da igreja. Nós fizemos 2 estudos introdutórios, né? Acerca da identidade da igreja, né? Da natureza e da identidade da igreja, a importância da igreja. Na verdade, falamos dessas 3 coisas: natureza, na ordem, né? Importância, natureza e identidade da igreja. Mas hoje eu queria que nós começássemos uma série de estudos sobre a história da igreja e a importância que a história da igreja exerce e ela tem para nós, para a nossa identidade doutrinária, ou, como é mais comum no nosso meio, usarmos o termo confessionalidade, né? Como que isso se aplica a nós? Por que nós chegamos até aqui e por que nós cremos como cremos? 2 coisas eu queria destacar neste momento, antes ainda de lermos a Bíblia. A primeira delas é que, não obstante, eu quero dizer, apesar da história da igreja ser muito importante, e é de fato muito importante para nós, toda igreja deveria se preocupar, num determinado momento, a estudar com seus membros sobre a história da igreja. Então, ela é muito importante nessas questões de que, como a doutrina chegou até nós, por que nós temos a Bíblia como a temos assim, né? A história do cânon e tal. Então, ela tem o seu valor, né? E nós não podemos desmerecer isto. E que sem a história da igreja, ainda neste aspecto, tá? E que sem a história da igreja, como nós estaríamos sem toda essa riqueza da igreja de Cristo? Então, há até quem diga que somente da Renascença para cá e depois, né, do Iluminismo para cá, foi que o mundo se tornou evoluído, foi que vieram as ciências e tal e tal. Mas nós não podemos nos esquecer, sim, meu irmão? Sim, mas nós não podemos nos esquecer que foi só a igreja, eu não vou dizer deixar de ter o controle, né? Não posso entrar por esse lado, que a gente também não vai defender esse controle, o domínio que a igreja tinha em quase todas as áreas do mundo. Mas a gente precisa reconhecer e dar valor à missão da igreja, enquanto ela teve a força que ela tinha no mundo para guardar a tradição eclesiástica, a tradição cristã, os costumes e uma série de coisas, né? Isso é muito importante, não se pode negar isso. A outra coisa que eu queria destacar, e última, é que a gente precisa ter muito cuidado, porque nunca se viu na história, em toda a história, nunca se viu acontecer no meio cristão, digo, na história da igreja, né? Não se esperava, não era para se ver tantas coisas ruins também, como até guerras, disputas doutrinárias que levaram a cismas, que até hoje eles trazem certos prejuízos para a identidade da Igreja de Cristo. E nessa identidade a gente não pode, então, deixar de citar o aspecto da comunhão do povo, do corpo de Cristo. Eu não digo da unidade, porque a unidade
ela entra no aspecto que na teologia a gente chama de místico, ou seja, ela está em Cristo, é Cristo quem a mantém, e independente de nós vermos ou constatarmos por meios visíveis, por sinais, por práticas e tal. Então, a unidade da igreja, prioritariamente, ela está em Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da sua igreja. E quanto a isso, nós não podemos, então, nos opor, como se não houvesse unidade da igreja. Há uma unidade da igreja, sim. Mas tantas denominações, tantas divisões. Aí é um outro fator, ou aí é um aspecto doloroso, é um aspecto difícil para nós. Na década de 60, alguns cristãos, alguns teólogos liderados por Martin Lloyd Jones e por outros como James Parker, né? O famoso J.I. Parker, já falecido, eles lideravam um encontro de pensadores, de teólogos. Isso aconteceu em alguns lugares, como na Inglaterra. E na abertura de um daqueles encontros, de um daqueles congressos, Martin Lloyd Jones se pronunciou exatamente desta forma, claro, com outras palavras, dizendo que jamais se viu, ou jamais se esperava, olhar para a história da igreja e ficar tão abismado, tão assustado, ao contemplar-se tanta coisa ruim que você vê na história da igreja. Mas eu destaco o lado motivador, que é o fato de nós estarmos aqui como igreja de Cristo e de olharmos para trás e, como eu disse, de termos uma grande riqueza doutrinária. Então nós vamos orar, vamos ler a palavra após a oração e o Senhor Deus vai nos dirigir nesses estudos. Serão resumidos, claro, é muita coisa, mas aí num semestre pouco apenas, nós vamos ver o possível que vier mesmo para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Oremos. Senhor, nós somos gratos pelo dia do Senhor, somos gratos por estarmos aqui, somos gratos pela graça que nos alcançou, que nos buscou e nos redimiu e nos trouxe para o corpo do Senhor. Somos gratos pela fé que o Senhor depositou em nosso coração, como instrumento, ó Deus, do ouvir, como instrumento do compreender, como instrumento da obediência. Nós te louvamos, nós somos gratos também pela palavra, somos gratos porque a temos conosco, porque podemos lê-la publicamente. Somos gratos pela igreja, somos gratos por muitos que nesta hora, nesta manhã, deste dia do Senhor, muitos que se reúnem e que te buscam nesta manhã, que buscam a instrução da palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, e abençoa-nos. Abençoa a igreja do Senhor. Sê conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós vamos ler aí apenas o final do capítulo. Na verdade, não é nem o final. É uma parte que já está para o final do capítulo, verso 31 ao verso 30 e... Vamos ler só o verso 31. Esse verso 31 nos satisfaz plenamente nesta manhã, com o que ele diz aí para nós. O nosso estudo, ele não é um estudo propriamente bíblico, da exposição bíblica, do texto bíblico, ele é um estudo acerca da história da igreja, é um estudo temático, o tema é este, né? E aqui, neste verso, depois de muitas coisas difíceis passadas pela igreja em Jerusalém, e ali talvez já circunvizinhanças, porque aqui se refere à igreja não só como a igreja local em Jerusalém, mas como a igreja já como um todo naquelas proximidades, né? Ou conforme ia se espalhando.
E depois da perseguição sofrida por vários irmãos, depois da morte de Estevão, registrada aí no capítulo 7, nós chegamos ao capítulo 9, e o verso 31 diz, vamos ler juntos? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Louvado seja Deus. Sentem-se, por favor. Já oramos? Já lemos a palavra? E lemos um versículo que não pode ficar, portanto, fora do contexto, ainda que não seja uma exposição bíblica aqui. Mas este versículo está no contexto acerca do qual nos referimos, da vida da igreja em Jerusalém, naqueles dias em que a perseguição se acirrava. E chegou ao cume de Estevão ser apedrejado e morrer perante muitos ali perseguidores, dentre eles o famoso Saulo de Tarso. Ele também tinha o nome de Paulo. Há crentes que pensam que foi Jesus que deu o nome de Paulo a ele, né? Não, o nome Paulo era o nome romano. Por ele ser um cidadão romano, então ele tinha um nome romano. E o nome Saulo, que é Saul, é o mesmo nome Saul na língua hebraica, era o nome judeu, era o nome que ele tinha, por ele também ser judeu, né? Paulo era um homem muito destacado no seu tempo. Nesta época, e da morte de Estevão, nesta época, ele era ainda um jovem, possivelmente ali com uns 35 anos de idade. Por que isso? Porque a Bíblia cita ele mesmo, não ele mesmo, mas quando Estevão é apedrejado, a Bíblia cita ali, o narrador, que é Lucas, cita que as suas vestes foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ué, mas assim meio, né? Aí quando você vai ouvir o testemunho de Saulo, ou a defesa de Saulo perante Félix, por exemplo, Festo e Félix, né? A um deles ele diz que ele, Saulo, consentia com a morte de Estevão e havia dado o seu voto. Essa expressão, dado o seu voto. Por que ele deu o voto? Quando você vai estudar mais sobre a vida de Paulo, você vê que ele era um fariseu, filho de fariseus, ainda que jovem, mas ele já era um fariseu. Segundo as exigências ou normas lá do farisaísmo naquele tempo, ou do sistema, né, do partido dos fariseus, para alguém ser um fariseu, tinha que ter algumas credenciais, dentre elas a idade. A idade mínima tinha que ser 35 anos. E o jovem, na cultura hebraica, ele era jovem até 40 anos. Viu aí? Tá de boa, né? Até um tempo deste aí eu era jovem, ou seja, até quase uns 20 anos aí eu era jovem. Naquela cultura, portanto, até 40 anos de idade, o cara era considerado jovem. Mas não podia, portanto, fazer parte do tribunal dos judeus, no caso o Sinédrio, que era composto não só por fariseus, mas por outros também, como os escribas. Os escribas, os saduceus, tá? E o Saulo, também chamado de Paulo, ele era um fariseu. Portanto, ainda que seja chamado de jovem, é preciso se entender que ele não era tão jovem assim, porque já era um fariseu. Também eles exigiam, havia a exigência, a norma, né, de que para fazer parte do tribunal do Sinédrio, tinha de ser casado, então não podia ser solteiro. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Saulo ou Paulo era casado?
Bem, eu não estou dizendo isso assertivamente com base no texto bíblico, porque o texto bíblico não nos diz isto. Mas eu estou partindo de uma realidade imposta naquele contexto. Então, subtende-se que ele fosse casado, para poder ser um fariseu, membro do partido dos fariseus, que compunha uma parte do Supremo Tribunal dos Judeus. Ok. As coisas a partir daí, ou que se desdobram, as consequências, nós não vamos entrar nelas aqui, porque a gente não está estudando aqui sobre a vida de Paulo. Eu estou apenas contextualizando o versículo, ambientalizando o que este versículo está dizendo. Mas eu já devo até encurtar e parar aqui, olhando para o versículo com os irmãos. Vamos lá, verso 31. Eu quero enfatizar muito brevemente aqui apenas a última expressão do versículo, que ela é composta de duas afirmações, que, na verdade, são três afirmações aí, né? O versículo diz que a igreja edificava-se e caminhava no temor do Senhor. Primeira coisa que está aí neste versículo. Quanto a isso que eu destaco, lógico, porque antes diz que ela crescia, se espalhou pela Judéia, Galileia, enfim. Ela se espalhou pela Samaria, alguns chamam de Samária, né? Parece-me, salvo engano, que na língua grega está Samária, talvez seja por isso. Bem, mas voltando aqui, a igreja edificava-se e caminhava no temor do Senhor. Isso é muito profundo, porque isso aqui abrange uma série de aspectos, ou toda a esfera da vida cristã. Como é edificar-se e caminhar no temor do Senhor? Como que é isso? Então isso aqui dá um sermão. Isso aqui dá uma mensagem muito rica a ser preparada a partir só desta afirmação. Significa a igreja caminhar. Digo, edificar-se e caminhar no temor do Senhor. O que é isso? Quais as implicações disto para a igreja? Não vou pregar aqui, ainda que seja tentado a tanto. A outra expressão a outra afirmação aí na sentença do versículo é que no conforto do Espírito Santo. Eu não vou aqui explorar grego, não precisa, mas a palavra conforto, eu tenho dito isso para a igreja até repetidamente, é uma palavra que poderia ser traduzida aí para nós como encorajamento. Então a igreja, ela era edificada no temor do Senhor, mas ela também recebia do Espírito Santo o encorajamento. Ela era encorajada. Por que isto? Porque a igreja vai passar, ela já está passando aqui, e como eu disse, a coisa estava se acirrando, ou se agravando, quanto às perseguições. E o que o crente precisa? Aquele que é edificado no temor do Senhor e que caminha no temor do Senhor, ele precisa ser encorajado, ele precisa ter coragem, ele precisa ter força, ele precisa ser destemido, ele precisa enfrentar com coragem, com intrepidez. Aliás, isso também está nesse contexto aqui de Atos, a intrepidez daqueles irmãos, daqueles discípulos. A intrepidez dele diante das perseguições, diante do que as autoridades diziam, ameaçando-os. Eles eram intrépidos. Eles não eram covardes. Então, esta é uma marca da igreja de Cristo na história. Ela é uma igreja encorajada. Ela é uma igreja que guerreia contra o pecado. Esse é um ponto que nós precisamos ter muito cuidado quanto a ele, porque isto não quer dizer que a igreja vai mudar completamente este mundo
a ponto de transformá-lo como se o mundo viesse a ser santo, digamos assim. Não. Sempre haverá ímpios, sempre haverá perversos, sempre haverá perseguidores, sempre haverá grandes desafios com respeito ao pecado, com respeito a toda a impiedade, que aí já abrange esse conceito de pecado, o império da maldade. Este mundo é mau, ele não vai deixar de ser mau, mas a igreja tem coragem, a igreja é motivada. Essa palavra motivada, a gente precisa ter cuidado com ela, porque isso aqui não tem nada de coach, né? Mas a igreja não se acovarda, ela não se intimida. A história da igreja serve para nos alertar quanto a isso. E quando você olha para o passado, para alguns concílios que houve, como o concílio de Nicéia, e você vê as doutrinas que dali saíram, e você, meu Deus, o que aqueles homens enfrentaram? E houve momentos em que eles quase saíam, um pegava, digamos aqui, na gravata um do outro. Eles não usavam gravata, gravata não se usa naquela época, é apenas uma expressão aqui, força de expressão, mas é como se um pegasse no gogó do outro para, né, disputas mesmo. Então a igreja sempre careceu, sempre precisou de ser encorajada pelo Espírito Santo. Então, a palavra conforto tem essa ideia. Você está num momento difícil, ou alguém está num momento difícil, dor, tristeza, e você chega para levar conforto. E não é nada mais, nada menos do que a atitude de encorajar aquela pessoa. Levanta a cabeça, continua firme, não desista. O Senhor é contigo, seja forte. Nós estamos juntos, né? Estamos juntos. Isso é da força. Por último, crescia em número. Veja que este é um assunto que, ou é um tema e uma área da atuação da igreja, que ela é sempre consequente. Ela nunca como eu diria, ela nunca é o fomento inicial. Ela nunca, o crescimento numérico nunca é primeiro, nunca é antes. Pode acontecer? Pode, em matéria de ajuntamento, em matéria de estratégia, naturalmente pode acontecer no meio de encontros de pessoas, e de repente um grupo ali se converte, e já vem um grupo considerável. Pode. Uma igreja pode começar com um grande número de pessoas. Pode, por que não? Aliás, na estratégia de plantação de igrejas, existem alguns irmãos, pelo menos numa cidade aí do Paraná, eu fui informado a respeito, não vou dizer o nome aqui para não expor, não tocar numa realidade particular, mas existe uma igreja que plantou já algumas outras igrejas, pelo menos 3 outras igrejas em cidades vizinhas, com a seguinte estratégia de trabalho. Começa lá um ponto de pregação, põe um obreiro, e da igreja sede, ou da igreja central, que mantém aqueles trabalhos, que mantinha, algumas famílias autônomas, profissionais autônomos, advogados, médicos e outros, enfim, Uber, digamos. Um Uber, não vou embora, tá? Quem trabalha de Uber aqui. Mas um Uber pode se mudar para onde ele quiser, para trabalhar. Por exemplo, se quer ir para Goiânia, vou morar em Goiânia. Você chega lá, você vai trabalhar de Uber, vai manter sua família, vai ralar, viu? Vai chegar cansado ao final do dia, mas vai manter sua família. Tudo organizado, seguro, uma série de coisas, seguro de vida e outras coisas. É um trabalho. Mantém, provisão vem. E aquelas pessoas saíam um grupo de famílias e diziam, vamos para lá, para a gente
dá uma força naquele trabalho. E quando aquele trabalho, aí a gente volta. E assim eles fizeram, e 3 igrejas já foram plantadas, e são igrejas fortes. Mas, infelizmente, e aqui não tem nada a ver com nossa realidade, eu não quero destacar nada disso aqui, mas muitas vezes a congregação, um ponto de plantação de uma igreja, está num determinado local. E na vizinhança ali, algumas famílias, crentes e membros da igreja que está plantando aquele trabalho, elas saem, elas viajam não sei quantos quilômetros para irem lá para a igreja que mantém aquele trabalho, mas elas não vão para a congregação. O que é isso? Em alguns casos, alguns já disseram para mim no passado, em outras circunstâncias, não aqui, tá? Já disseram, pastor, lá tem tudo que a gente precisa. Trabalho com criança e não sei o que, e não sei o que mais. E aqui não tem. Eu digo, sim, mas se juntar todo mundo daqui a pouco tem. Em poucos dias tem. Outros diziam claramente, não, lá nós temos uma igreja mais ou menos no nível que a gente quer, ou seja, status, nível social, aparência, comodidade, mais conforto. Lá tem ar-condicionado. Ah, aí, pastor, onde o senhor está, não tem ar-condicionado. Sabe, são argumentos que talvez, no nosso caso aqui, nem também sirvam para que a gente os destaque como tendo, assim, importância tamanha na plantação de igreja. Até porque aqui nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo, como eu destaquei, a edificação e a caminhada no temor do Senhor, o encorajamento, vai, você tem de fazer, vai, e faz mesmo. Né? O encorajamento que vem de Deus, aquela força. Desperta, nada de preguiça. E por último, que a gente está destacando, o fator resultante, que é consequente de como a igreja caminha, de como a igreja exerce, digamos, o poder que ela recebeu do Evangelho. Ela tem as chaves do reino. O Evangelho é o poder de Deus. E é a igreja quem semeia esse Evangelho. E é isto mesmo que está dizendo aqui. Então, cresce em número. Portanto, terminando isso aqui. O crescimento numérico da igreja, ele não é o ponto, digo, de origem de tudo. Não. A origem de tudo está na doutrina, na pregação, na confissão, na pregação fiel da palavra de Deus. Está aqui, no temor do Senhor. É como, eu vou fazer aqui uma pequena ilustração, muito simples, muito simplória, mas não tosca. Imagina que a palavra de Deus, aqui, constante, de toda a Bíblia, do Velho e do Novo Testamentos, a palavra de Deus, ela é para a igreja, para nós. Ela é uma engrenagem, uma série de como que eu diria, de partes aqui, ou várias partes, de uma grande caixa de marcha, vamos dizer assim, caixa de marcha. Pensa na caixa de marcha com muitas engrenagens ali. Uma caixa bem grande, não pense em carro pequeno. Pensa num baita de um caminhãozão, aquela caixona de marcha, um diferencial enorme, e ali está aquele monte de engrenagem. Ali estão aquele monte de engrenagem. Imagina essas engrenagens funcionando. Aí você tem Gênesis, Êxodo, Jeremias, lá para frente, Ezequiel, depois, e Novo Testamento, Mateus e Apocalipse e tudo. E você tem tudo isso aqui. E tudo isso aqui é um conjunto uníssono de uma engrenagem que funciona, cada peça se encaixando e se complementando para um funcionamento perfeito. Mas imagina uma caixa de marcha ou um monte assim de engrenagem, ou uma engrenagem composta de todas essas partes, que precisa de óleo. E um óleo específico.
Um óleo de qualidade X. A discriminação daquele óleo é isto e tal. Tem que ser aquele óleo. Aí você vem e mete querosene. Ou mete água. Vai funcionar? Não vai funcionar. Aqui é o Espírito Santo, o óleo. É o Espírito Santo quem exerce toda essa função na estrutura que eu chamei aqui de engrenagem, em toda a organização, e que a igreja não é uma organização nesse sentido, mas em todo o organismo vivo da igreja de Cristo. E o Espírito Santo opera. E aí qual é o resultado disso? A igreja vai crescer em número. A igreja vai crescer em número, ok? Beleza, eu tenho aqui para apresentar para os irmãos, tenho outras obras. Eu tenho, por exemplo, algumas obras lá em casa, e são várias, viu? De história da igreja. Não vou trazer aqui todas elas, mas eu vou destacar algumas. Eu vou me basear fundamentalmente em duas. São bem resumidas, né? E um eu não trouxe o outro livro, mas eu tenho aqui os dados biográficos dele, porque estão aqui no que a gente vai usar. Hoje eu não vou expor nenhum slide aqui, mas a partir do domingo que vem a gente vai ver alguns slides na construção desse nosso aprendizado aqui, bem resumido. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, a nossa editora, a Cultura, né, Cristã, que é a nossa editora, tem lançado obras maravilhosas em várias áreas do conhecimento teológico e também algumas outras áreas ali da prática cristã, né? E na história da igreja, nós temos algumas obras maravilhosas que a gente pode usar em algumas editoras também confiáveis. Da nossa editora, eu vou usar um livro que eu usei no seminário e tirar dele algumas coisas lá. O título do livro é História da Igreja Cristã, do Robert Nichols, né? E a parte eu vou usar também este é da Vida Nova, o outro eu não trouxe, eu tenho lá em casa, mas não trouxe. Do Brian Litfin, Conhecendo os Pais da Igreja. Por que eu vou usar este? Porque este é um resumo dos primeiros 4 séculos da igreja. Os primeiros 4 séculos da igreja, eles são chave, eles são fundamentais para que a gente conheça e saiba dizer algo construtivo acerca das doutrinas principais, das fundamentais, eu diria até de todas as doutrinas que nós confessamos, porque elas estavam lá naquele período. Você pega o credo apostólico, que ele é do 4º século, ele começa ali, já havia um credo anterior a ele, que de certo modo já dizia o que ele vai dizer depois, mas ele amplia, né? E o credo apostólico, ele é resultante dos debates, das controvérsias acerca da pessoa de Cristo e das suas duas naturezas, porque Cristo, ao se encarnar, ele assume completa e totalmente, se eu posso redundar desta forma, a natureza humana. Cuidado com esse verbo, assume. Ele se torna homem, ele assume a natureza humana. Guarde sempre esta expressão. Por quê? Porque ele não herda. Jesus não herda a natureza pecadora de Adão.
Ele não é humano por herança, na sua, digamos, encarnação. Senão ele seria pecador. Porque ninguém nasce do homem sem ser também pecador. Ok? Isso é fundamental, isso é básico na doutrina cristã. Mas ele se torna, ele assume, ele se esvazia, enfim, vem os termos ricos na língua grega para essas expressões, para essas construções. Ele se esvazia a fim de se tornar. E o esvaziar-se não quer dizer que ele deixa de ser Deus. Ele continua plenamente Deus e se torna plenamente homem. E assim ele convive com as duas naturezas. E você me pergunta agora, ou perguntaria, não sei. Aliás, irmãos, participem se quiserem, se desejarem. Cristo continua sendo homem? Sim. Ok. Cristo continua sendo homem. Eita. Mas que tipo de homem Jesus é? Ele não é esse merrequinho igual a nós não, viu, então? Não é esse merrequinho igual a gente, não. Estou te chamando de merrequinho, não? Então, merrequinho sou eu, né? Mas aqui merrequinha é uma maneira até coloquial, brincalhona, de falar. Jesus é o homem a quem nós almejamos, ou para quem nós caminhamos. Jesus é o homem cuja varonilidade nós também receberemos ao sermos semelhantes a Ele naquele dia, quando partirmos daqui. Por enquanto, nós estamos no trato, né? Fomos justificados, fomos alcançados, fomos perdoados, fomos santificados nele. Sim, tudo isso. A obra está feita nesse sentido. Mas nós ainda estamos aqui, numa vida de pecado. Santificando-nos, claro, mas seremos semelhantes a ele. É isso que a Bíblia diz. Tá ok. Paulo diz a Timóteo que Jesus Cristo é homem. Então, quando nós formos tratar de apontamentos doutrinários, como surgiu, por exemplo, a doutrina da Trindade? Como ela foi elaborada? Essa questão da doutrina das duas naturezas do Redentor, Dr. Heber Carlos de Campos, né, o pai, ele tem um livro maravilhoso sobre as duas naturezas do Redentor. Eu tenho esse livro lá em casa. Aliás, um pastor não pode deixar de ter essas obras e de consultá-las. Esta é uma delas, ok? Muito boa. O que os pais da igreja disseram, ensinaram sobre estas doutrinas? Mas tem algumas coisas aqui que, ainda que hoje eu não exponha no Data Show ali, eu quero que a gente comece a destacá-las aqui muito brevemente. Primeiro, por períodos. A história da igreja, ela se subdivide em alguns períodos muito interessantes. O primeiro deles, nós vamos enfatizar isso muito rapidamente aqui, é sobre a pré-existência da igreja. A igreja sempre existiu, ok? Pastor, que conversa é essa? A igreja começou em Atos dos Apóstolos, a igreja começou em Pentecostes ali. Foi mesmo? Será que foi? E aí, o que vocês acham? E aí, Gustavo? A igreja começou realmente só em Atos lá? Tem certeza? Mas o que aconteceu em Atos? Em Atos, aconteceu, por ocasião daquela festa chamada Pentecostes, que ocorria num período de aproximadamente 50 dias após a Páscoa. Lembra da Páscoa? Jesus morre no período da Páscoa, ele se dá por nós no período da Páscoa, e ele é crucificado no período da Páscoa. Conta-se 50 dias, daí o termo penta. O que é penta em grego? Penta, então, Pentecostes, a festa da colheita. E naquela festa, por ser um momento de
grande explosão de gente, digamos, o movimento de muita gente, o Espírito Santo escolheu aquele momento para descer sobre a igreja. Olha a expressão, para descer sobre a igreja. Então a igreja não começa, digamos, exatamente em Atos dos Apóstolos. Ah, pastor, calma, não sei o quê. Todo mundo é pentecostal. Tem um pastor presbiteriano que disse isso aí, né? É complicado, porque nós não somos pentecostais. Nem por origem e nem por identidade. A nossa origem não está ali, em Atos capítulo 2. Não é ali que a igreja nasce. A igreja já havia. A grande questão é com respeito à maneira como essa igreja era explicitada, eu digo, como ela vivia no seu contexto, por exemplo, lá do Velho Testamento. Se você disser para mim, a igreja nasce em Abraão, aí já é melhor, já é um pouco melhor. No período grego, período do domínio grego, os imperadores gregos, depois da divisão, depois de Alexandre o Grande, que os seus 4 generais dividiram o império, alguns deles que ficaram com a parte sul do império, incluía o Egito, os Ptolomeus, um deles, lá por volta de 180, obrigou alguns judeus, e ali foi obrigar mesmo. A história é bonita, não sei o quê. Não, o judeu não fazia uma tradução assim das escrituras hebraicas à toa. Não é bem assim. Há um relato, inclusive, histórico, de que um navio à porta no Egito, cheio de muitos livros, e a biblioteca de Alexandria já existia na época, e esse navio é apreendido, e com esse navio, ou nesse navio, na carga, encontraram todos os exemplares, os pergaminhos, ou papiros, não sei, das escrituras hebraicas. Então os gregos ali, que são, na verdade, eles são gregos, eles estão no Egito, governando o Egito, mas são gregos. Eles compõem lá, eles formam, eles mandam buscar uma composição, uma comissão de hebraístas, de judeus capazes, escribas. Olha, vocês vão traduzir isso aqui para a gente. Vocês vão traduzir essas escrituras. Nós queremos isso aqui em grego. Aí nasce aquela Septuaginta. Por que Septuaginta? 70. Lembra a língua grega? Septuaginta. 70 anciãos, ou anciões, tanto faz, ok? 70 anciãos, judeus, escribas, preparados, vão traduzir as escrituras hebraicas para o grego. E nessa tradução, todas as vezes que aparece lá a palavra hebraica para a reunião do povo de Deus, para a congregação de Israel, sabe qual é a palavra que eles vão colocar na língua grega? Igreja. Eclésia. Igreja. E aí? A primeira vez que a igreja é mencionada desta forma no Novo Testamento é Jesus quem faz, dando um sentido ali com 2 conceitos. O primeiro, a igreja já existe. A igreja já existe. O segundo é, eu a edificarei. Por quê? Porque ele é o fundamento. Então a igreja está edificada sobre Cristo. Você não pode negar que Cristo, como é que eu diria? Em toda a história da redenção, quando a aliança é estabelecida, e todas as vezes que a aliança de Deus com o seu povo é mencionada, Cristo está ali. Eu fiquei impressionado com algo em Êxodo, e eu estava meditando ontem no livro do Êxodo, a partir de uma pregação boa que eu ouvi, de um colega, e eu fui impactado com o que Moisés diz ao Senhor, quando Deus fala com ele, naquela ocasião, naquele momento, das segundas tábuas da lei. Isso está aí depois
do capítulo 20. Lembra que as primeiras tábuas, Deus as escreveu, né? A Bíblia diz que Deus preparou aquelas tábuas e escreveu as pedras lá. A segunda já foi Moisés. Tá, mas beleza, não é isso que eu quero destacar. O que eu quero destacar é que quando Deus aparece a Moisés e que fala com ele sobre a sua aliança, Moisés diz ao Senhor, assim, com toda convicção, Moisés diz ao Senhor o seguinte, olha aqui, capítulo, aí já é bem mais para frente, capítulo 32. Um pouquinho antes aí, capítulo 32. Só um momento. No 32, o Senhor Deus, ao Moisés interceder pelo povo, o Senhor Deus fala da sua aliança, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Aí no 32 você tem isso. Você vê no verso 17, que o povo, no verso 18, perdão, irmãos. Enquanto Moisés está lá e ele vai descendo, e aí Josué se encontra com ele, e aqui tem uma palavra que eles ouvem, gritos lá embaixo. Na sua Bíblia está como? Alarido. Alarido. Na língua hebraica, tudo bem, a tradução está correta, como alarido, mas na língua hebraica é como gritos de desespero. É um barulho de gente desesperada, de gente ansiosa, de gente inquieta, de gente que está com retetê diante de Deus. Era um retetê. Pastor, isso está com moda. Não, era um famoso retetê lá do Êxodo. O que é o retetê? É o desespero. É a falta de controle. É a ansiedade expressada por meios que aqui está sendo chamado de gritos ou alaridos. Imagina uma pessoa gritando em desespero. É assim que o idólatra fica diante do ídolo. É isso que está dizendo aqui. Gritos de prostrados em fraqueza, em aflição. Todo idólatra, ao chegar diante do ídolo, ele revela aflição. É isso aqui que Moisés diz. Por que eu destaquei isso? Porque mais na frente, aí você vai para o 33, aí você vê o 34, aí você vê lá no versículo 9, o que o Senhor diz a Moisés. O momento é o só. O momento é um só. A cena aliás, o cenário, tá? Há um primeiro momento, Moisés desce com Josué e aquilo está acontecendo. Depois Moisés volta a Deus. No dia seguinte, né? Deus havia ordenado para ele, então faz o seguinte, prepara 2 tábuas, porque Moisés quebrou, né? Quando ele desce, ele quebra as primeiras tábuas. Diante de tudo aquilo ali, diante daquela bagunça que não era culto, e não podia ser, era diante de um ídolo. E o culto ao Senhor não é daquele jeito. E Moisés quebra as tábuas, e Deus diz, prepara mais 2, ou outras 2, e sobe. Amanhã, cedo. A Bíblia diz que Moisés madrugou e subiu aquele monte. E quando ele chega lá, o Senhor aparece a ele. E eu destaco o verso 9. Depois a gente volta ao assunto, que eu não estou fugindo dele. Estou falando da igreja e de Cristo lá no Velho Testamento. Olha o que Moisés diz aqui. O verso 9, aliás, disse o Senhor. E disse, né? Aliás, o Senhor havia falado com Moisés. E Moisés disse, e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Aí Moisés diz assim, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Guarda essa última expressão. E toma-nos por tua herança. Eu pergunto a vocês, por que Moisés disse isso? Leia antes e você vai ver. Moisés viu o herdeiro.
Por que Moisés viu o herdeiro? Porque Deus deu testemunho do seu filho ali a Moisés. Quer ver? Versos 7, 8. E você vê o Senhor mostrando a Moisés, falando com Moisés e mostrando a ele o que vai acontecer com o povo. O que isso aqui tem a ver com o que, com o que a gente está dizendo? Isso aqui tem a ver com o surgimento da igreja. E com a igreja. Quando você lê sobre o relato, né, de Jesus e os 3 discípulos ali, Pedro, aliás, são só 2, né, irmãos? Pedro e João, Pedro e João, né, que ele leva. Ai, deu branco, me ajudem. Na transfiguração, quando Jesus toma a Pedro e João. Pedro, Tiago e João, são 3? Senhor, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Pedro, Tiago e João são os 3 discípulos, né? E sobe, depois eu vou confirmar isso, se tiver errado, tá? Me perdoe aí, às vezes dá branco. E sobe com eles. E ao descer, e estando lá em cima, quem que aparece? Moisés. E Elias, claro. Eu vou deixar Elias quieto aqui um pouco, porque eu estou destacando aqui o fato de Moisés ter contemplado. E quando Moisés vem na transfiguração, a Bíblia não narra nada de Moisés perguntando a Cristo, a Bíblia não narra nada de Moisés perguntando sobre a igreja, a Bíblia não narra nada desses homens, nem Elias também, perguntaram sobre a igreja. Eles sabiam que era a igreja, nesse sentido. É o povo que já existia. E é como se ali houvesse um testemunho dado a Moisés como o legislador, como juiz de Israel, e como libertador da nação, e que nem entrou na terra, mas é dado a ele ali por Cristo, aquele a quem ele sabia que viria, e que veio. Ele diz, agora sim, eu estou aqui vendo, está estabelecido. Os mortos não vêm, morto não ressuscita, não é assim, ali é outra coisa. Do testemunho de Cristo na sua igreja. E Elias como a voz profética da igreja. Então, historicamente e organicamente, olha essa expressão, organicamente. Por que organicamente? Porque aí vem o aspecto eclesial, de administração. Então, nesse sentido, a igreja nasce em Atos. Aí eu concordo com você. Tá? É ali que começam a surgir diáconos, né? É ali que surgem os presbíteros. É ali que a igreja começa a ter uma cara de, digamos, instituição presente neste mundo que precisa desses expedientes para a sua propagação, ou para a sua expansão, melhor dizendo, e propagação do evangelho. Qual o horário aí? Deixa eu ver como é que a gente está aqui de horas. Então, eu estou destacando aqui, inicialmente, sobre o surgimento da igreja. E a igreja se espalha. Aí ela vem. Então, aqui nós ficamos na pré-existência da igreja, tá? Digamos assim, a pré-existência da igreja. A igreja sempre existiu. Ok? Alguma dúvida sobre isso, irmãos? Só mencionar que lá em Hebreus 11, Abel é contado, né, como membro da igreja. É. Aí essa divisão que tem na nossa sigla de fé, eu acho muito interessante falar assim, a igreja invisível, né? Uhum. E a igreja invisível. Aí a ideia de igreja invisível faz muito sentido. Presente, isso. Desculpa, invisível. Invisível. Faz muito sentido a igreja invisível, essa expressão igreja invisível, porque literalmente pega pessoas de todas as eras, né? Desde Abel até nós. E a ideia de igreja invisível dá essa ideia de forma. Isso, muito bom isso. São formas didáticas, né? São uma metodologia. A igreja é uma só, mas nós temos essa sistematização que nos mostra de 2 modos como a gente compreender a igreja de Cristo, ok? Isso é muito bom. Eu gosto dessas expressões. Eu só digo que a gente precisa ter certo cuidado
Porque num dia, por exemplo, o conselho se reuniu, era um ato para depois se transformar em tribunal, disciplina, mas ainda estava naquele período que é chamado soasório, que é antes de tribunal. E a situação de um membro da igreja, enfim, precisava ser disciplinado. E ele compareceu àquela reunião do conselho, que era uma reunião soasória. E ele tentando se, sabe, de todo jeito se esquivar, ele admitiu o pecado, tudo, mas aí de repente ele disse assim, quando ele não queria se submeter à disciplina, esta é a verdade. Aí ele usou uma expressão muito infeliz. Quando um dos presbíteros diz, mas meu irmão, se você não se submeter, você poderá inclusive ser excluído da igreja de Cristo. Aí ele olhou assim, sabe, e disse, vocês nunca me excluirão da igreja, eu sou membro da igreja invisível. Ai, que expressão infeliz. Eu olhei para ele assim, nessa hora a gente como pastor, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Para não ferir, não machucar, porque vem muita teologia. Aí eu só disse para ele, meu irmão, cuidado. Cuidado. A igreja de Cristo. Essas expressões, igreja invisível, igreja visível, são expressões didáticas da teologia, para a gente compreender a nossa caminhada, a nossa realidade. E o fato de que a igreja de Cristo, ela é triunfante, ela é vencedora e tal. Mas se você não for membro da igreja aqui, aí eu peguei de frente. Mas se você não for membro da igreja aqui, se você não caminhar conosco, se você não estiver na igreja de Cristo aqui, você não estará na de lá. Cuidado. Aí ele pensou, baixou a cabeça, falou, o pastor está certo. Invisível. Dentro do próprio conceito que ele estava utilizando, ele está negando que aqueles irmãos que estão na frente dele são a igreja invisível também. Né? Pois é. Detalhe, irmãos, detalhe. É por isso que não existe, eu vou repetir, olhando aqui para a câmera, é por isso que não existe desigrejado. Isso é um termo diabólico, de uma linguagem que é construída, tipo acontece na cultura geral, na filosofia, nos conceitos ideológicos, que começam pela mudança da linguagem. Este é um termo diabólico. Você não é desigrejado, você está fora da comunhão, você está em rebeldia, enfim, eu não sei o que está acontecendo, mas se você está fora da igreja e você não se congrega, cuidado, porque quem é da igreja de Cristo não consegue separar, eu sou só da igreja invisível, igreja institucional, cuidado, não é CNPJ que prejudica a vida de uma igreja. Não é. Meus irmãos, eu preciso terminar, mas aqui, só rapidamente. Depois nós temos a era apostólica, o período dos apóstolos. Depois nós vamos ter o período das perseguições imperiais, né, o Império Romano. Depois nós vamos ter a igreja do próprio período imperial. Depois nós vamos ter a igreja do período medieval, e aí vai até a reforma. Depois nós vamos ter a igreja reformada. E por último nós vamos ter a igreja atual. Então eu vou dividir dessa forma. Deu para entender? Hoje nós ficamos nessa pré-existência, ok? Hoje nós concluímos isso aqui. Então quando nasce a igreja? Aí você já... Detalhe, rapidamente. A nossa teologia, a nossa doutrina, e aqui eu vou dizer calvinista, porque nós somos reformados, mas também somos calvinistas. Nem todo reformado é calvinista. Existem os reformados que se dizem calvinistas, mas eles são soteriológicos, ou seja, apenas dos 5 pontos. Mas a doutrina calvinista é mais abrangente. É tipo o bolo mesclado ali de chocolate, o formigueiro, e você não tem como comer somente a parte sem o chocolate. Você vai ter que comer tudo, né? Ou então não coma. O presbiteriano é assim. Para ser um presbiteriano legítimo, tem de ser confessional segundo
a exposição doutrinária que nós temos dentro do que chamamos sistema calvinista de doutrina. Tá? Ok? Ou do pacto, tem outros nomes. O que eu quero dizer para você é, nós não separamos a igreja de Israel. Eita, pastor, o senhor tocou num ponto aqui. Sim, nós não separamos a igreja de Israel, ok? Não fazemos essa separação. Por isso que nós não olhamos para o Estado de Israel hoje, aquele Estado que está lá, como um vetor das profecias. Nós não trazemos aqui o candelabro e nem os símbolos de Israel para pôr aqui na igreja. E não judaizamos a fé cristã. Nós não fazemos isso. E nem vamos para o Rio Jordão nos batizar muitas vezes, como se isso fosse... Não, não precisamos disso. Nem trazemos a fogueira santa de Israel para cá, e nem fazemos... E até a Páscoa para nós não comemoramos como muitos aí comemoram, porque nós não somos. Não fazemos essa... Outra coisa também, para nós, a vinda de Cristo e o que está acontecendo com os últimos sinais, sinceramente, não tem esse Israel de hoje, o Estado de Israel, como o centro do cumprimento das profecias, como muitos irmãos, infelizmente, fazem. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós não vemos um Israel ali separado da igreja. Nós vemos a igreja lá, como você citou. Então, eu queria destacar isso, tá? Cuidado, porque não vou dizer aqui quais os irmãos que fazem isso, que eu seria antiético, mas muitos bons irmãos, igrejas sérias, fazem essa separação. E ela é complicada. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. A igreja, ela é sal e luz deste mundo. E ela vai continuar sendo. Mas não é a igreja que vai, como diz a história, transformar este mundo, como se este mundo passasse a ser e viesse a ser um paraíso de arrependidos e de convertidos no sentido geral. Nós não somos utópicos de um pós-milenismo completo que defende esse tipo de utopia. Não. A igreja está aqui, ela é sal e mundo, ela continua, inclusive, temperando este mundo, semeando a luz, ela é luz neste mundo, mas o mundo continua sendo mau. Até que Cristo venha e destrua os ímpios, com a espada que sai da sua boca. E o resto é conversa, né? Que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Pai, nós somos gratos. Somos gratos pela igreja do Senhor. Somos gratos porque o Senhor se compadeceu de nós e em amor nos escolheu. Somos gratos por Cristo, o Senhor da igreja. Somos gratos porque Ele é o cabeça da igreja. Somos gratos porque a igreja é o corpo de Cristo. Ajuda-nos como igreja a caminharmos no temor do Senhor. Ajuda como igreja do Senhor a buscarmos e a desfrutarmos do fortalecimento do Espírito Santo, do encorajamento do Espírito Santo, do conforto, consolo do Espírito Santo. E ajuda-nos a crescermos em número. Dá-nos, ó Deus, entendimento quanto a isso. Leva-nos até os teus eleitos a serem alcançados com o Evangelho. Leva-nos, aponta os eleitos para nós. Mas dá-nos disposição para buscarmos fazer a vontade do Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe os queridos. Louvado seja Deus.